Chegamos a esse quarto dia do nosso terceiro colóquio internacional Escrita, Som, Imagem. Hoje eu tenho um grande prazer de apresentar a professora Sophie Aymes. Eu vou ler a sua biografia, mas antes disso, é também com muita alegria que eu digo que o nosso evento está sendo muito... uma experiência muito interessante, está sendo muito procurado. Hoje nós tivemos a notícia que já são 400 inscritos de várias partes do Brasil, de várias regiões do Brasil, mas também inscritos que vêm da Bélgica, do Canadá, da China, da Estônia, dos Estados Unidos, da França, da Grécia, da Inglaterra, da Itália. Então, é com muita alegria que a gente chega nesse quarto dia, com tantas atividades que foram muito interessantes, discussões muito ricas. Então, eu vou apresentar a nossa convidada de hoje, a professora Sophie Aymes, que é professora de Literatura Britânica e Cultura Visual da Universidade de Bourgogne, na França. A sua pesquisa se concentra nos estudos sobre a intermedialidade, na história do livro modernista. Ela trabalha também sobre a gravura e ilustração na Grã-Bretanha do século XX. Ela é cofundadora de uma rede de pesquisa chamada Illustratio, que é dedicada aos estudos da ilustração. É membro também do conselho da IAWIS, que é a Associação Internacional de Estudos sobre a Palavra e Imagem, e aqui no nosso grupo também temos vários colegas que fazem parte dessa associação internacional. Ela já coeditou diversas edições de periódicos online, revistas que tratam, né, da relação da palavra e imagem, como Interfaces e Image and Narrative. Ela também organizou volumes sobre ilustrações numa série de livros da Book Practice and Textual Itineraries, da Universidade da Lorraine, também na França, e uma outra coleção sobre palavra e imagem, se chama Art and Science in Word and Image, que foi publicada em 2019. Entre seus artigos mais recentes, encontram-se artigos sobre a ilustração da dança, e também, eu vou citar alguns títulos aqui, Le Livre Illustré face à la danse, un médium empathique, na revista Texte Imagem, 2020. Ela também trabalhou sobre Edward Gordon, Woodcuts and Some Words, que foi publicado na revista Image and Narrative, em 2019. E, por fim, Promenade Along the Coast, Paul Nash and Dave McKean Revisit Dietrich, em 2019. Então, eu passo a palavra agora à professora, né, que vai fazer uma saudação antes da gente passar a sua conferência. Então, boa conferência para todos. Sophie? Thank you very much, Marcia, for your kind introduction. Good afternoon, everybody. I'm very happy and I feel very honored to be here. Muito obrigado pela apresentação, estou muito feliz de estar aqui, muito obrigado pelo convite. Nós vamos continuar nossas discussões desde que eu estive aqui da última vez e que nos vimos desde a última vez. I would like to thank the organizers of the conference. I'm very happy to participate and I look forward to our discussions.
This talk is part of a broader project in which I examine the materials that are used in the making of books, and more specifically, British modernist illustrated books as mediums of individual expression and as surfaces onto which the illustrator's vision is imprinted. I work at the intersection of illustration studies, book studies, craft studies, and material eco-criticism. I'm interested in the performance of illustration and in the matter of books in modernist publications, and why it matters that books are made of and relate to certain types of materials. I focus on illustrations as meta-pictures, to use W.J.T. Mitchell's expression, insofar as they retain traces of the illustrator's interaction with a particular medium. The key point I want to discuss today is how the modernist tenet of medium specificity can be revalued from an eco-critical and materialist perspective. The case study that I will be discussing is a book written by the British artist Paul Nash and illustrated with his own wood engravings. It's entitled Places. It was published in 1922. I will first present Nash's situation in the immediate post-war period and the book as a modernist pastoral. This will lead me to focus on wood engraving to show that the specificity of the medium reveals an ambivalent relation to one particular type of material, namely wood, a metonym for the natural world that humans interact with. I would like to propose that Nash was trying to restore a form of material agency that had been lost during the Great War, and I will examine how the agency of matter may be discussed in intermediate terms. So first, I'm going to say a few words about Nash. You see his wood engraved self-portrait made at the same time as the book here on the left-hand side. He was 33 years old. And at the time, he was still trying to come to terms with the traumatic after effects of the First World War. As is well known, the Great War was the defining event that shaped his future career. It infused his work with the sense of direction that he was previously lacking, and it made him a groundbreaking avant-garde artist. Nash had enlisted in the army in 1914. He trained as an officer and he was sent to France in February of 1917. Early in 1917, he reached the Ypres salient, which is the area around the Belgian city of Ypres in Flanders. That was in March, at a time of relative quiet. So his first experience of the front was marked by his discovery of the warscape, which he found more fascinating than gruesome, as it gained a beauty of its own during the spring. But when he returned as an official war artist from mid-October to early December 1917 in the same area, he recorded the end and the aftermath of the Battle of Passchendaele. He was now fully aware of the extent of the damage and the losses, and he redefined himself as an artist with a mission, combining the ethics of the witness with a new sense of artistic direction. As you can see, he presented himself as a messenger. This quotation up there is from a famous letter that he sent to his wife, Margaret, in November 1917. His experience of the Western Front allowed him to play a significant role in the early stages of the memorialization of the war. The drawings, lithographs, and oil paintings that he produced from 1917 remain some of the most iconic images of the war, and they've become part of the nation's heritage. Nash, that you can see here, photograph taken during the war, of course. Nash is famous for the way he represented the human losses in an oblique way, transferring the pathos of the war onto the landscape. In some places of the Western Front, the over-intensive use of shelling, mines, toxic gases caused an ecocide. It's true that flowers began to grow again shortly after the fighting ceased. For instance, the poppy became the symbol of nature's resilience. And yet the natural repair of battlefields should not be overestimated.
This ecocide is probably best represented by the shelled woods, which were a prominent part of the horrific imagery of the Great War. The blasted tree became a metonym of the suffering body of the landscape. The tree was commonly associated to the human body and was considered as a heroic victim worthy of remembrance, like fallen soldiers. And this is something that the historian Chris Pearson has explored. Because trees are culturally associated to slow growth, lineage, historical continuity, and to pastoral values, their loss signified irremediable sacrifice, especially in a country where pastoral visions were a key motif of national identity. More generally, as historians of global environmental history have shown, people like Chris Pearson, Corey Ross, or Tate Keller, environmental damage reached way beyond the battlefields to the home front and the imperial colonies, from which energy resources and materials were imported. As Keller puts it, I quote, "Fighting forces were both social and biological entities, which depended on a military ecology of extraction, production, and supply," end of quote. And this is shown, for instance, by the massive use of timber during the war. And those patterns of extraction, of course, increased the environmental cost of industrial capitalism. So blasted trees feature prominently in war art, notably in Paul Nash's pictures of the battlefields. "We Are Making a New World," that you can see here, is probably his most memorable painting in this respect. The bitter irony of the title reflects the artist's reaction when he came back to the front as a war artist in 1917, in the autumn, to contemplate the locus terribilis engendered by the war. A testimony of ecological damage and, of course, human losses, the painting depicts a landscape that has turned into a mass grave, and it questions the very possibility of redemption and regeneration. The churned up earth and the blasted trees are both emblematic allusions to the war dead and symbols of desecrated nature construed as a martyred body. Much comment has been produced on this work, for instance, on the trees looking at hands groping out of the ground. And I'll only refer to it to underline Nash's ironic revisitation of the pictorial pastoral tradition. The painting originated in the drawing that you can see here on the left, Sunrise Inverness Copse, and the conspicuous sunbeams in both pictures may have been an allusion to William Blake's set of pastoral wood engravings in Thornton's Virgil, illustrations to a Handbook of Latin, published in 1821, especially if you look at the frontispiece at the top. When the war ended, Nash went through a period of internal struggle to overcome the after effects of the war, suffering a breakdown caused by his war experience and by personal losses. He'd lost his father and a very close friend. So he had to work through loss and find a new sense of purpose, since he now was, I quote, "a war artist without a war," as he famously put it. The art he produced in the post-war years was located in emblematic sites in the countryside and, as here, on the seaside of the southeast of England. This picture referred to the area of Dymchurch. And it is riddled with oblique spectral references to the war, characterized by a resurgence of haunting images that reappeared in his rural and seaside views. So his work of the early 20s dramatizes his attempt at restoration, resolution, and closure. Now the book. You can see the frontispiece and title page are on the left-hand side, the page of contents, and the first double page that displays a prose poem and the print that accompanies it.
Places, the book reads like an elegiac record and a narrative about the possibility of recovery, but it also shows that the psychological and symbolical resources of the English rural landscape as refuge and compensation had become problematic. Places is one of the early wood-engraved illustrated books of the interwar period in Britain. It was published at a time when the craft of wood engraving was undergoing a revival as a form of modernist vernacular, reflecting what Christine Blumel has identified as rural modernity. Far from being purely the record of a nostalgic yearning for an essentialized rural England, Places shows that the restorative function of the pastoral was now problematic. In that respect, it anticipates the anti-Arcadian strain of the late 30s and early 40s, analysed by Patricia Ray, who has stressed that the promise of a post-war return to Arcadia was increasingly seen as elusive, if not bankrupt, in the face of an impending new war. So I'm just giving you the names of the authors I'm citing. And of course, in our discussion, I'll be very happy to share with you the full bibliography that I've used. I would like also to refer to another reference, the book by Jonas Selborn on wood engraved illustration, which will be of interest to you if you'd like to read more about it. So Places is a slim, unpaginated book. The official publication date is 1922, but it was actually published in January 1923 by Heinemann at a time when the firm was in transition. The founder, the famous William Heinemann, passed away in 1920 after his cousin, John, who was supposed to take over the business, was killed in 1916 on the front. The firm was taken over by the American Doubleday, but it retained British offices and still published widely for the British market. Heinemann was one of the commercial firms that took an early interest in wood engraved illustration and chose to publish a volume which was more typical of the private press revival of the period. And here you can also find lots of crucial information in Selborn's book. The prints are often seen as Nash's most successful wood engravings. He was given the opportunity to design the whole book, from bookcase and cover to texts and images, which accounts for the formal and visual consistency of the volume. 55 copies of the book were published on Japon paper, and the format is that of a quarto, roughly speaking, an A4 sheet of paper, and you have the exact dimensions up there. Places has 7 prints plus one which is reproduced twice. That is to say, the one that you see then there on the left and up there, meeting place, which is used as the frontispiece facing the title page. I'm showing you here on the left-hand side that initial print, which appears as the frontispiece, and the very last one, which is the tailpiece, and is untitled and unaccompanied by any text. So these two images frame the whole book. As is shown in the page of contents, the original prints were made between 1920 and 1922, and then they were integrated into this series, to which Nash added prose poems. Each image was printed in separate editions of 25 extra copies that were put on the market, except for one called Black Poplar Pond, which I'm going to show, which was edited in 50 copies. Now, apart from the frontispiece, the image entitled Meeting Place, the illustrations are printed on the odd pages, as you can see here, so they're given pride of place. And the left-hand pages feature the handwritten prose poems reproduced in facsimile. These acrostic texts were written after the images, and they are described in the title page as illustrations in prose.
The iconic features of the text, and in particular the flowing handwriting and the curly cues, override the syntactic structure. The symmetry of each block of letterpress and picture, the regularity of the layout, underscore both a form of stasis, especially as the texts are written in the present tense, and also of narrative progress. Places reads as an artistic autobiographical record, a proof of Nash's growing skills as an engraver. It also reads as a modernist revisitation of the pastoral and a metamedial meditation on the use of wood engraving in book illustration. The page of contents that you have here also shows that each image relates to a specific place to which Nash had been strongly attached before or after the war. For instance, Ivor Heath is where his home family was. Places also brought together different strands of imagery relating to those places, and it's part of a whole network of pictures in different media that he produced at the time, but that I do not have time to focus on them here. Places depicts a progress in 7 stages, including obvious biblical reference to the book of Genesis, but also perhaps a more indirect nod to works like Edmund Spenser's Shepherd's Calendar, especially as it was mediated by William Blake's engravings. And in the Shepherd's Calendar, you have a calendar with one woodcut for each month of the year, and each time 2 figures are interacting, which is also what we have in Places. So here's the frontispiece again. You see the title, Meeting Place, which announces an encounter, which is in fact staged in 3 main parts, as I will explain. So this meeting is announced from the frontispiece, where you can see a male and a female figure, both of them naked, in a self-enclosed place, a sort of Garden of Eden. The center is occupied by a pond or lake to which they are drawn. And then you have the first stage, which is the first 3 double pages. And what you have here is a montage that I made using the scans of the book that I took at the British Library. Here, the encounter is both desired and avoided, or perhaps it even fails to happen. The sexual tension between the 2 figures has attracted comments based on the binary opposition between the phallic imagery of the trees and the feminized water. This may be read as a gendered encounter between the male artist and nature, and also as the encounter between a wood engraver and his medium. The series is a variation in black and white, produced as Nash was honing his skills. The technique is called white line engraving. It's a process that works through gradual subtraction as you cut away from the wood block the parts that will print white, and you leave untouched the parts that will be inked and that will print black. The prints retain the traces of the gestural engagement of the artist and reveal which type of tools were used. So there are different types of tools. I'm just giving you one example here. It's probable that sculpture was used to design the reflections of the light on the pond that you can see on the left-hand side. So this first part depicts something crucial, which is the light falling onto the trees and the countryside. I quote from the poem Garden Pond. With silent falls, the sun hurls down light. Noiselessly, without movement, light mutilates the trees, the grass, beats upon the waters. And this part shows that there's a gradual darkening until you get to this central double page, which represents the second part of the book, second and central part, with the poem and picture Winter.
This marks the darkest stage. It provides a dense and somber depiction of a winter landscape devoid of human presence and with few reflective surfaces. For instance, there's no pond. This brings any progress to a standstill. The mood is dense and threatening. Nature rules and it is menacing. A quote from the poem: "Winter is life imprisoned, a face peering through an iron mask, a body which gleams behind a cage of steel. His feet are shod harshly," etc. The winter country has imprisoned life as a space. The beech tree boughs are steel. Bushes and grass seem black and rusty wire. The seasonal cycle of nature is arrested, but the stasis may also hold the promise of natural regeneration, and the text mentions, I quote, "the large copse which was and shall be again." So this double page is a transition before the reappearance of the female figure and also of the light. This is the last part, 2 double pages and the tailpiece. In this last part, the natural scene is opened up by a path that ultimately leads out of the wood. The gradual reintroduction of light into the designs is underscored by the biblical overtones of the text. I quote from the first poem up there, "Paths into the wood. Before light came, black was. The void was darkness, light only manifests form." End of quote. And this is something that Nash would take up again a few years later when he illustrated the book of Genesis in 1924. In that same text of Paths into the Wood, the phrase "the chalk path glimmer" may refer to a specific part of the image, that is to say, the carved out spaces that print white, and more specifically to the cross-hatching that literally lights up the path. Human-made elements, such as the path, suggest a move out of a conflictual situation and a possible resolution, but the fence that you see in the last 2 pictures prevents the spectator from following, and it seems to reinstate a clear boundary between the human and the natural realms. As in Paul Nash's other works of the period, Places contains oblique references to the wallscapes. So I'm just giving you a few examples that have already been commented upon. For instance, the ponds in Places have been compared to the shell craters that Nash drew during the war, as you see on the left-hand side, with a caterpillar crater. And the dark holes, as you see, of muddy water have been turned into reflective surfaces in an image like garden pond. Other examples include the comparison of the trees with weapons, the metal spears of the text, the swords also from the text, of course, evoke weapons such as bayonets. Similarly, the forceful showers of light described in the first part of Places recall the shelling and the flares, which were called very lights, that were used on the front. So if you remember the text, I quote, the sun hurls down light mutilates the trees. It really evokes some geometrical features that you find in Garden Pond, and that Nash may have borrowed from his own paintings, as in the Ypres Salient Night or Void, where you see that the cones of light are used to translate the shelling or the use of flares. In a word, the whole series combines displacements and inversions. The memories of the wartime attacks that devastated the landscapes have now been transferred onto the depiction of nature. In the image at the bottom here, winter, the knife-like shapes of the trees evoke not only weapons, but also the cutting of the block with the tools of the engraver.
The lethal strength of the wartime attack has been appropriated by the artist in the sense that the military strike has been reclaimed by the gesture of carving on the woodblock. For instance, since the carved patterns and lines translate in white when printed, you see that the trunks of the trees in the first picture, the shapes of the rushes in the second picture, were produced by a continuous linear gesture, which you may contrast with the linear course of the shells falling on the battlefield. The very idea of a reversal or inversion is part and parcel of this printing technique. It shows how the wood engraver thinks in terms of the reversal of black and white values, whilst the interplay of image and text reinforces this inversion. Just to give you an example, in Dark Lake, that you can see here at the top, the surface of the water is light, whereas it is described as black in the text. More generally, the patterns of reversed symmetry and reflections in the images, in the pictures of places, reinforce the metamedial aspects of the volume, which is about the efficacy of wood engraving as a printing technique that involves a reversal of the original drawing. Here I would like to make two remarks before I pass on to my second part. First of all, the depiction of this threatening, unquiet landscape questions the conventional resources of the pastoral, its ability to sustain mourning and to produce a sense of consolation. The enigmatic tailpiece implies, that you see here as well, implies the sense of an ending, but no straightforward closure. Places is as an instance of what Patricia Ray has termed resistant mourning. It's an elegy which is devoid of the traditional consolatory promise of the pastoral, especially when it comes in the shape of a renewed relationship with sympathetic nature. My second remark has to do with the notion of responsiveness. The text does not comment on the human figures, which remain peripheral, but it describes how nature responds to the light and wind, with the trees swaying, scattering the reflections of the light. In spite of the attack of the light, nature remains silent. Instead of cries of pain, the trees and ponds simply respond by reflecting light back, and thus by becoming visible. This is often described in the text in an anthropomorphic way. For instance, as you see here in Dark Lake, you have, I quote, an inscrutable dark face staring up. Whilst the gendered depiction of the ponds associates the reflexive surfaces with the woman body, and here I quote the end of that poem, a woman naked gleams in this shadowy place. And here you can associate the white body of the woman in a picture with the picture of the pond, as both of them have been carved out of the wood in order to print white. As in the painting, We Are Making a New World, there is an anthropomorphic view of the landscape. If you remember the depiction of the tree's hands and the earth bowl. But there's also a sense of complete otherness and inscrutability. The term is used by Andrew Causey, the great specialist of Paul Nash. It is crucial to consider this tension when nature and natural materials are used as mediums of human expression, as is the case here with wood. So I'm coming to my second part about the notions of medium, matter, and agency. Was Nash trying to restore a form of natural agency? Was he exploiting or working with the medium? Paul Nash's Places is an intermediate work that engages with its own materiality in an ambivalent way, and which sheds light on the contradictions of the modernist conception of the specificity of the medium. On the one hand, the woodblock
is a material used as a means of human expression that is defined by certain constraints. In a typical fashion, the prominent art critic in the field of printmaking, Malcolm Salomon, repeatedly described the woodblock as pliable, as you can see here, receiving the imprint of the artist's mind. The modernist artists and art critics often underline the affinity between wood engraving and carving, which should be understood in the larger context of the modern carving aesthetics that saw sculpture as a template for work in other media, especially with the rise of abstraction and design. The analogy between wood engraving and carving was explicitly made by another leading art critic in the field of printmaking, Herbert Faust. Drawing on a classical principle that harked back to Vasari, Faust described, I quote, the freeing of the design from the material by a series of gradual eliminations. This tied in with the quest for purity and immateriality that underscored abstraction and also later on Clement Greenberg's definition of the limits of the medium. In this sense, it is an instance of what Jane Bennett has described as the ensouled materialism that underlies binary oppositions such as mind versus matter, the divide that material eco-critics and new materialists seek to overcome. But on the other hand, among other things, to continue, Faust edited a periodical dedicated to the craft, a periodical called The Woodcut, in which Paul Nash contributed a short article in 1927. And here's a quote from his short article. Wood seems to yield to the evolution of an abstract design or a decorative arabesque, as stone excites the sculpture to the creation of pure form, for it is the glyptic character of engraving on wood which is its peculiar charm, so that the more the engraver cuts into his block, the greater his sense of contact with the reality of his expression. Of all the arts which are crafts, it is the most autobiographical. Wood engraving involves working in three dimensions, and you get a sense of this when you look at paths into the wood here, with the protruding black mass in the center, which was carved, around which Nash carved the path that printed white. So it's a craft which is about learning a gestural practice, which is construed as a mode of attack and an imprint. In other words, an inscription of the creative impulse into the medium, the materialization of an immaterial idea. This denotes an anthropocentric view of matter as inert and passive, feminized as the woman's body by the side of the pond in places, whilst the woodblock itself is gendered as female. But on the other hand, the art critics and practitioners also stressed the material agency of wood. Working on a woodblock involved a form of effacement, as the engraver, I quote Herbert Faust, allows the medium to dictate its technique. The craft is based on an ethics of self-effacement and acceptance of the material constraints of the medium. As underlined by specialists of craft studies like Howard Rosati and anthropologists such as Tim Ingold, the medium offers a surface of resistance that has to be coaxed into form by the craftsman. Rosati points out that, I quote, technique in craft is never a violent encounter of hand with the material world, but natural coming together of hand, material and form. With machines, material can be forced into the form desired, even if this form is counter to the material's natural tendencies. So it's true that such an attunement is still anthropocentric rather than nature-centered. But still, to repeat, there was an ethical value to the graphic arts. As expressive mediums, they inaugurated what I have called an art of encounter that aimed to redeem the alterity of techne
and symbolically counteract the dangers that are inherent in technology, as shown by the advent of mechanized warfare. This co-engagement and mutual elaboration ties in with a relationship with the natural world as it is advocated by material eco-critics and neo-materialists. In spite of a variety of theoretical positions, they all stress the embeddedness of humans within the natural world and the agency of matter as vibrant agent. So what we have here is a dual process of self-effacement and inscription. If it doesn't aim for a fully symmetrical relation between the artist and the medium, it has an ethical dimension, because the responsiveness of the artist is matched by the responsiveness of the medium. In the context of the post-war period, wood engraving was practiced as a humble form of art that displayed a utopian ideal. As a form of art and craft, it participated in a process of healing and redemption. This takes on added significance if we compare the prints of places, or rather the wood blocks that Nash carved, to trench art. If we follow the extended definition provided here by John Saunders, it takes into account the artifacts made by soldiers and civilians from 1914 to 1939. Trench art allowed the soldiers to evade the harsh realities of the battlefield and to reverse the lethal function of the combatants' weapons, as shown by the customized everyday artifacts such as pictures, rings, matchbox covers, clocks, and crucifixes crafted from shrapnel, shells, and bullets, so predominantly from metal, but also from wood. All such artifacts embody the need to reverse the lethal consequences of industrial warfare, restore individual agency, but also reconnect to matter and to the natural world. The issue of reversibility is at the core of wood engraving as a printing technique. Can it be used as a model to think of ways of moving beyond the opposition between human culture and the non-human world? Looking at how the modernist engravers envisaged their relationship with their responsive medium shows that this engagement was not, or not only, based on one-way determinism, but also on a form of mutual co-creative elaboration. As I've said, wood was often described as a responsive material that had an agency of its own. Several modernist artists published manuals of wood engraving. You've got a short list here that describe the specific medial benefits of wood and anticipated on what we now term entanglement. Therefore, the modernist principles of truth to material and to the specificity of the medium should be reassessed according to those very productions and practices, and more widely by looking not only at the high modernist period, but at what was actually done and written from the 1880s onwards in the fields of the graphic arts. I sometimes find that those modernist tenets are too easily dismissed as a symptom of essentialist thinking in search of the purity of the medium. They're often seen as a form of misplaced idealism that ignores or denies the agency of matter. I rather find that the tension between materiality and immateriality should be explored in a specific way by looking at actual practices and texts and their values. The affordances of matter were indeed explored in the context of the publishing ecosystem that developed from the 1880s onwards, at a time when the new photomechanical means of reproducing images contributed to redefine the status of the illustrator. It's also a time when numerous technical manuals started being published by practitioners or art critics.
To take a typical early example, Philip Gilbert Hamerton, in The Graphic Arts, published in 1882, examined the affinity between the artist's mental expression and the materials used as means of expression, stressing that the limits of the medium should be taken into account, that is to say, the technical and material constraints that bear on the reproduction of images according to the affordances of the medium. Of course, the reproduction of images entailed the extraction and exploitation of materials like copper and wood, and copper, for instance, in the making of photogravure. In this respect, the making of illustrated books was part of a competitive economic system whose environmental impact has contributed to shape the Anthropocene. But in such texts as Hamerton's Graphic Arts, the materials are also described as being sentient and alive. I quote, "Every material used in the fine arts has its own subtle and profound affinities with certain orders of natural truth and its own want of adaptability to others. One might think that the materials were sentient and alive, that they had tastes and passions." Such texts reflect the tension between the exploitation of nature and the vision of sentient matter. Therefore, they do not subscribe to the vision of a purely passive and inert matter, which material eco-critics rightly think should be overcome. And I think of scholars like Serenella Alvino and Sapir Opperman here. It is also fruitful to consider such documents and practices from the perspective of media archaeology. For instance, U.C. Pareker, in his book A Geology of Media, sees the medium as a site of interaction between human and non-human agents within media nature. Media nature is a term that encapsulates the notions of environment and of medial landscape. So, to conclude, when Paul Nash questions the enrollment of nature in the pastoral discourse, he also stages an encounter, or the promise of an encounter, with the natural world, whose menacing appearance signals its alterity. The book itself stages a visual and haptic encounter between two mediums, the body of the engraver and the woodblock. The printed pages of the book are the result, or we could say the meeting place, of this intermedial encounter. In this sense, the pages are the interface between the human and the natural world, especially if we take into account the fact that the paper and the woodblocks, whose shape is still visible in the prints, as you can see here, are natural materials used in the making of books. And here we should also note or recall the organic flame quality of the cursing handwriting of the texts, probably another nod at William Blake's engraved handwriting. A second remark, and final remark, in modernist practices, culture is not necessarily detached from matter and nature. If we take this into account, material eco-criticism can provide a frame to discuss the tension between bodies and materials, and to see the illustrated book as distributed and also as unfinished. And here I'm using an expression derived from the title of the volume co-edited by Alexandra Gillespie and Deidre Lynch, The Unfinished Book. And I quote from the introduction of their volume: "The book might best be considered a constitutively incomplete and unfinishable object. Through such considerations, our authors highlight the provisionality and dynamism that made the conceptual boundaries of the book indistinct and variable. Some of our contributors mobilize notions of the unfinished as they emphasize books' existence within fields of interactivity." And here's the final image. By the early 1930s, Nash had given up wood engraving, and he had taken up photography, notably taking surrealist pictures
of the natural world and of found objects that gave a more pronounced importance to the alterity of nature. Among other reasons that include economic and professional factors, he may have felt that photography released him from the physical engagement with the woodblock and the associated notion of an assault on matter. Photography gave greater freedom to such natural objects as the tree, in this picture here, to imprint themselves on the film of the camera. In this sense, Nash's surrealism was a way to move away from an anthropocentric perspective towards a more nature-centered vision. Thank you very much. Thank you very much, Sophie. Merci beaucoup pour cette brillante exposição. Obrigada, Sophie, pela sua brilhante conferência, pela acuidade das suas análises tão detalhadas e também tão fundamentadas, né? Agradeço muito também pela generosa bibliografia que você compartilhou conosco. Assim, a primeira reação, né, ao ouvir sua palestra é ver também como um único artista, né, e também ele conseguiu concentrar ali questões que atravessaram, né, todas as discussões que nós tivemos ao longo do nosso evento, me parece, né? E, por exemplo, a questão da... Eu anotei algumas coisas aqui, por exemplo, a questão da crise ecológica, né? Mas num contexto de guerra, né? Que esse aspecto a gente talvez não tenha tratado tanto, né? Quer dizer, deslocando a questão dessa crise do contemporâneo para essa época do modernismo, né? Fazendo um salto para trás, né? Então, esse é um ponto que eu achei muito interessante, né? Essa questão já era colocada, evidentemente, desde o início do século XX. A questão também que nós já havíamos mencionado ao longo do evento, sobre o pós-trauma, né, como esse artista ficou marcado por esse trauma da guerra, né, e que, pelo que nós entendemos, foi o ponto de partida dele também para a sua criação artística. São só comentários, Sophie, que eu fui anotando, né? E esse pós-trauma, você usou uma expressão que eu achei muito interessante, de luto resistente. Enfim, com essa natureza que lhe foi solidária ao artista. O que me impressionou também no trabalho, né, desse autor, principalmente esse que você apresentou, o Places, não só nessa questão toda da simbologia da madeira, né, questão das árvores, madeiras, a passagem para a xilografia, então tem toda uma simbologia ali, mas o contexto histórico, e também você tratou da materialidade, da especificidade dos meios, né? Que é um aspecto que interessa muito aos nossos estudos. Enfim, são só alguns comentários para introduzir, né, a discussão que a gente vai ter agora. Então, para os ouvintes que estão aí, eu me apresento também, devia ter feito no início, mas eu sou professora Márcia Arbex, da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, agora eu deixo a palavra com vocês, e para as perguntas, né, que vocês quiserem, ou comentários que quiserem fazer à professora. Rafaela, tenho 2 perguntas aqui, é isso mesmo? Então, vou começar pela pergunta da Estela Tavares Praga Avelino, que diz o seguinte:
Sophie, obrigada pela palestra. Gostaria de fazer uma pergunta. Em determinado momento da sua fala, é afirmado que a simetria dos blocos de texto e imagem em places forma uma regularidade do layout, que realçam tanto uma sensação de estagnação quanto um processo narrativo. Seria possível pensar essa associação em duas vias? Ou seja, o rastro da escrita no processo de talhar da xilogravura, e ainda o rastro da imagem no traço fluido e nas linhas encaracoladas do texto que sobrepõe a estrutura sintática. Então, essa é a questão da estela que eu coloco agora. Ok? Well, thank you very much. Muito obrigado, Márcia, por suas palavras tão amáveis, e muito obrigado por essa pergunta, que vai realmente ao coração do livro. Eu estou até tentando aqui desenvolver uma resposta. Como você disse, nós temos essa simetria entre blocos de textos e imagens, mas, antes de mais nada, o autor decidiu reproduzir a imagem na página direita. Imediatamente você vê com isso que ele deu prioridade à imagem em contraposição ao texto. Mas o que ele faz no livro dele, na verdade, é que nós temos duas maneiras de deixar traços. Você pode deixar traços sobre a madeira, na xilogravura, que é um tipo de inscrição na madeira, e também o livro é como um tipo de monumento que apresenta uma vida contínua, coisas que sobrevivem, ali uma matéria que sobrevive às árvores e que deve ser usado, inclusive, para diversos fins, como celebrar o passado, por exemplo. E ele começa também com a ideia de inscrição na madeira, legando a realidade do texto. Isso tem a qualidade de uma inscrição histórica, por assim dizer. No outro lado da página, nós temos um texto que parece, ao mesmo tempo, semelhante, mas é bastante diferente também, na medida que tem uma qualidade que pode te lembrar de vegetação, folhas, ramos, alguma coisa orgânica, que é muito diferente das formas geométricas e mais rígidas das árvores, por exemplo, nessas imagens. São diferentes maneiras de deixar traços. Aqui é mais uma questão de perceber uma continuação entre o seu corpo e a obra que você está escrevendo, a página a que você é ligada, ou ligado de uma maneira bastante orgânica. São maneiras de se olhar para o livro como um modelo, olhando também como que o escritor ou o ilustrador definem o seu engajamento gestural com a página do livro. É uma forma de ataque, por assim dizer, esse é um termo muito significativo nesse texto. Quando você lê aí manuais de xilogravura, é interessante que eles sempre descrevem o ataque corporal ao pedaço de madeira, usando as ferramentas quase como armas. E nós temos a escrita manual, por exemplo, é uma maneira mais, faz um contraponto a isso, uma maneira mais suave de registro. Então, com relação também ao comentário entre a relação entre o texto e imagem,
Vocês sabem que, tradicionalmente, isso foi explorado, por exemplo, por Mitchell ou Louis Istra, na área de ilustração, mas também a imagem, por default, é tratada como fêmea, como feminina, em contraposição ao ataque à madeira, que é uma coisa mais masculina. Os estudos de ilustração em anos recentes, décadas recentes, tentam destabilizar essa posição dicotômica na esteira de outros movimentos culturais. Nós estamos assumindo um lugar ali que, entre os dois parceiros, né, gravura e texto, o texto talvez seja a forma predominante, enquanto que a xilogravura é o ataque masculino, a feminilidade do texto, por assim dizer. E, na verdade, esse ataque mais agressivo perde a sua posição hierárquica nessa relação entre texto e gravura. Essa relação clássica entre esses dois aspectos. Houve um momento na carreira dele que ele queria se tornar um artista visual renomado, um designer, e ele trabalhou duro até para talvez restaurar o poder das imagens nesse sentido. Outra coisa que eu gostaria de dizer é que essa posição entre esses dois engajamentos, né, a incisão, por um lado, o ataque à madeira, enquanto, por outro lado, a fluência da escrita, isso, ao final do século XIX, uma posição que foi se tornando predominante é que as principais maneiras de se apresentar imagens foram trabalhadas, novas imagens, novas maneiras de tratar a imagem. E a xilogravura era vista como um meio intermediário nos meios disponíveis. Existia ali um processo de reprodução, os desenhos que eles tinham feito, retendo aquela característica fluida na xilogravura. E Nash herdou um pouco disso, uma posição entre dois modelos básicos e maneiras gestuais de engajamento, a ilustração e o artista se encontrando ali a melhor maneira de reproduzir ou de demonstrar a sua percepção visual ao lado do texto do livro que está sendo interpretado. E depois, algumas décadas já dentro do século XX, foram publicados livros para mostrar como que se fazer a melhor representação possível através daquela técnica. Ele estava interessado naquela altura no conceito de mediação, mas uma mediação que não ficaria no caminho do que você quer expressar, não fosse um obstáculo. É um livro simples o que ele escreveu a respeito disso, mas eu acho bastante profundo porque contrasta as posições, as diferentes maneiras de se olhar para as relações de texto e imagem, de todo modo. Obrigada, Sophie. Acho que foi uma questão assim, muito pertinente que você pôde desenvolver na sua resposta, destacando, sobretudo, essa parte do envolvimento do corpo, né? Em relação à mídia que você vai usar, né? Você falou muito nesse ataque à madeira, que à primeira vista, de fato, a gente tem a impressão de um material muito resistente, né? E para você trabalhar esse material, você precisa de instrumentos, né? Me lembrou muito uma diferença que o Roland Barthes faz entre aqueles instrumentos de escrita que ferem, né, que são incisivos, e aqueles outros instrumentos que vão acariciar, né?
Ele estava falando ali dos pincéis, né, que são usados na escrita chinesa, japonesa, né? Então, assim, a gente vê bem essa diferença, né? No caso dele, né, ele está usando ali 2 tipos de instrumentos, né, com 2 características muito diferentes, né? E o que chamou a atenção também, o que você destacou, é essa questão do layout, né? Dá a impressão que ele não faz diferença entre o que é texto e o que é imagem, porque elas ocupam a mesma mancha gráfica, né? Tanto um com o outro, dá a impressão que tem algo muito equilibrado na composição do livro, né? Não tem uma que vai predominar, né, sobre a outra. Não sei se a minha percepção é certa, né? Ele colocava, não havia hierarquia entre o texto e a imagem, me parece. It is quite balanced, and also Sim, é bastante bem balanceado. E também o uso também do preto e branco reforça isso, a ideia de que o traço é que conta, talvez, na mente dele, nos 2 casos equivalentes. Mas, quando falamos também de imagens como prints, né, ele, talvez, por nenhuma... Paul Nash encontrou informações sobre como que ele lidava com os editores. Claro, deveriam haver ali negociações a respeito disso, mas ele não era um editor, ele não era um gráfico, mas ele estava interessado, claro, na arte do livro, e ele queria ter controle sobre todo o processo, ele queria pôr a mão na massa, com uma ideia muito clara de que ele gostaria de fazer. Ele gostava de trabalhar com gráficos e outros profissionais, mas você tem razão, é bastante balanceado, inclusive isso pode ser visto no objeto livro, né? Quando você pega o livro, ali é um objeto encerrado em si mesmo, com uma incrível consistência, notável consistência como objeto. Tá, obrigada. Nós temos aqui também, Sophie, uma segunda pergunta do André Melo Mendes, que diz o seguinte: a pastoral se relaciona diretamente com o pensamento romântico, que valoriza a natureza em relação à civilização. Em algumas mesas redondas desse colóquio, foi defendido uma retomada desse pensamento como estratégia para aumentar o engajamento das pessoas na conservação do meio ambiente. Você acha que esse espírito pastoral pode ser útil no momento atual? Oh yes, definitely. I think that. Sim, definitivamente, claro. Como você disse mais cedo, Márcia, a experiência que Nash teve com essas qualidades universais, é claro, parte de um processo histórico específico, em tempo e lugar específicos, mas ele passou por um período também de crise intensa, examinando como que o pastoral pode usar para refletir tudo isso, ou como foi dito, o estado de emergência atual e como que o pastoral poderia prover conforto ou prover uma maneira de avançar, oferecer um modo de avançar. Eu não sei se ele escreveu sobre ação política exatamente no contexto do pastoral, mas parece que isso era o pano de fundo do que ele falava. E a resposta seria sim e não. Sim, claro, existe uma dimensão ética para o conceito de pastoral. São João também sobreviveu a respeito de crises, né? A pastoral não desapareceu, mas ela foi marcada por
uma medida de pessimismo, talvez uma medida de ironia, mas ainda assim é uma ferramenta poderosa. E o que você acha em alguns especialistas em ecocrítica? Bom, Garant, por exemplo, é uma crítica ao pastoral, marcada por uma ideologia que nega a natureza e tudo a ver com o ambiente natural. Great Garrett, em um dos seus primeiros livros, eu lembro, escreve sobre a tradição do pastoral, criticando essa tradição por não ser suficientemente centrada na natureza, dizendo que, bom, é sobre natureza, mas é mais as reflexões humanas sobre a natureza do que a natureza propriamente em si. Então, quando estamos falando aí sobre esse tipo de poesia romântica, né, como inferido da sua pergunta, é interessante ver como que Garrett se opunha a, por exemplo, a John Clare. John Clare não era tão refinado como Wordsworth, mas houve um evento específico que começou no século XVI ou XVII, que ganha impulso lá no século XVIII e na virada para o XIX, que é uma profetização dessas enclosures, dessas áreas fechadas, com terra cada vez menos disponível para usufruto comum, público, e excluindo ali a população em geral do uso dessas áreas, que levou a uma certa inquietação social. O Sinclair viveu nessa virada do século XIX e havia poemas importantes naquela época em que ele deplora esse tipo de isolamento desses espaços que deviam ser públicos. Na sua poesia, o Sinclair tenta dar uma voz à natureza de uma maneira que Wordsworth não o fez. Isso tudo para dizer que a pastoral está carregada de conotações sociais, sociológicas, e na ecocrítica é descrita como isso é descrito como uma pitada de cautela. Isso foi revisada, ou revivida, na verdade, naquela época, porque diante da Revolução Industrial, havia ali maneiras privilegiadas de se utilizar as paisagens estavam mudando, aí as pessoas sendo excluídas do campo, onde tinham ali uma conexão especial com a natureza. Então, para responder a sua pergunta, a pastoral ainda é uma maneira de refletir crises ecológicas, de fato, ainda, e uma maneira possível de inspirar, talvez, práticas e ações políticas. E, como a gente vê em arte, nós temos aí críticas a isso, né, com relação à literatura e artes visuais, mas nos anos 80, anos 90, em estudos de paisagismo, os scholars especializados nessas áreas desempenharam um papel crucial em desconstruir essa pintura de paisagem e dando uma maneira crítica de se reutilizar esses recursos
de maneiras que fossem talvez mais éticas, mas talvez também de modos que pudessem tentar remover ou atenuar, talvez, certos conteúdos ideológicos, especialmente em questões de poder, quem é o dono das terras, das paisagens. Após décadas de crítica desconstrutivista, de arte paisagística e pastoral, tudo isso teve um efeito muito importante, e quando atualmente a gente fala de arte pastoral, poesia pastoral, nós temos que ter ciência que estamos trabalhando com um meio antigo que é sujeito a muita crítica e foi bombardeado por críticas, mas, claro, a pastoral, mesmo assim, desempenha um papel importante à especificidade. Se você pensa na Grã-Bretanha, o pastoral ali ainda tem um apelo cultural imenso, muito relacionado ainda à identidade nacional, algumas vezes de maneira bem conservadora, mas nem sempre. Mesmo numa base do dia a dia, em cultura popular, não necessariamente falando ali de edições limitadas de poesia, nós temos que ver como que se situa em diferentes lugares, em diferentes épocas. Eu acho que a arte de Paul Nash todo mundo pode se referir a essa sua ansiedade, a esse seu estado de confusão diante do fato de que formas antigas de buscar conforto não mais funcionavam. Isso tem muito a ver com a psique e a cultura britânica, mas não apenas. Também nas xilogravuras, e eu colocaria entre aspas, apenas considerando as perdas, eu não estou, na verdade, desmerecendo, mas é uma forma radical de exploração de recursos humanos, recursos da natureza, e a guerra, na verdade, representava essa forma extrema de redução mecânica da natureza, tanto de humanos como não humanos, por assim dizer. Muito obrigada, Sophie, pela resposta tão completa e tão aprofundada dessa questão que foi do André. Agora eu tenho um comentário da professora Thaís Flores Nogueira Diniz. Ela parabeniza pela linda apresentação. Ela não está fazendo uma pergunta, apenas uma constatação, que diz o seguinte: como o artista teve como ponto de partida as agruras da guerra, essa reação seria semelhante ao que o Jürgen Brundt chama de reação pré-traumática. A diferença é que, num caso, a reação é posterior ao acontecido e, no outro, seria o medo do que poderá acontecer. Mas ambos podem ser gatilhos para uma criação artística. Você gostaria de comentar o comentário da professora Thaís? Hello, Thais. Thanks very much. Alô, Thaís, muito obrigado. Definitivamente você está certa. Nesse caso particular, a maneira como Nash passou pelos anos de pós-guerra, né, com esses efeitos pós-traumáticos. 1 ano e meio ou 2 depois
no final do conflito, ele teve um breakdown, ele ficou inconsciente, ele apagou por dias. E isso foi uma coisa muito surpreendente. E ele tratou disso na sua autobiografia e em outras obras do artista. Eu sempre me perguntei sobre isso. Um artista gráfico britânico chamado David McKean, que fez todo tipo de ilustrações, também era diretor de filmes, e um artista completo. Alguns anos atrás, nas celebrações do fim da guerra, ele publicou um romance gráfico sobre Nash, chamado Black Dog, Cão Negro. E se você gosta de romances gráficos e gosta das imagens do Nash, este livro é fantástico e pode estar disponível online. E ele dá uma interpretação dessa ideia do trauma. O Black Dog, o cachorro negro, no livro, é o nome que o próprio Nash deu aos seus pesadelos. Ele tinha, como criança, pesadelos com um cachorro preto e, na verdade, também representava a depressão que era prevalecente na família. A mãe dele tinha depressões severas, inclusive quando ele era bem criança. Ele também provavelmente sofria com depressão, mas isso tudo foi reatualizado com a guerra e o pós-guerra. Ele perdeu também o pai e um amigo. Então, esse livro, essa descrição é incrível, porque são imagens assustadoras, fantasmagóricas dos combates, ao mesmo tempo misturando com lembranças da sua infância e dos anos antes da guerra, e outros fantasmas mais recentes, de eventos mais recentes. Então, pós-traumático e pré-traumático também, no caso dele. Quando eu li esse livro, fez muito sentido para mim. Você tem aquela impressão de que aqueles primeiros os primeiros pesadelos dele na infância era quase que uma profecia do que ele ia viver na guerra. Então, e o pós-traumático, que eram as revivescências da guerra. E todos esses distúrbios pós-traumáticos conhecidos, né, de quem vive uma guerra. Bom, tendo o livro, um artigo também sobre a epidemia da gripe espanhola, né, que começou no final da Primeira Guerra e durou também uns 2 anos, você via ali uma escala de destruição incrível de imaginar, é quase difícil de imaginar, mesmo sabendo que a gente está vivendo ainda uma pandemia. Teve a guerra e teve a gripe espanhola logo em seguida, com consequências físicas e mentais também, e perturbando o equilíbrio psicológico de muitas pessoas que conseguiram até sobreviver, mas ficaram sujeitas a crises de depressão. Eu não estou falando que ele teve a crise espanhola, eu não estou afirmando isso, mas ele entrou em colapso, teve um colapso lá pelas tantas. Ele estava ali andando normalmente e muitas testemunhas afirmavam isso, mas isso não ficou registrado na nossa consciência pública. Nós tivemos o registro da trauma da guerra, mas não muito o segundo trauma subsequente da pandemia, de 1918 a 20. Isso mostra que esse segundo trauma ainda volta à superfície em alguns dos seus
textos nas imagens e alusões que ficam recorrentes nas obras dele, nos textos dele. É quase que mais uma camada de efeitos pós-traumáticos desse período tão desastroso na história. E, sim, não tenho certeza, mas não sei se eu encontraria outros elementos biográficos relativos a isso, mas no final, Nash escreveu uma autobiografia não concluída, escrevendo desse período, e esse período foi amplamente investigado. Não há muito material que sobre aí para ser analisado, mas de 1919 a 1925, ele passou cerca de quase 6 anos trabalhando e retrabalhando os mesmos motivos no The Seashore, quer dizer, na costa que ele descreveu do sudeste da Inglaterra, trabalhando com diferentes meios, trabalhando e retrabalhando os mesmos motivos, com elementos, por exemplo, a imagem da mulher próxima a um lago. Aquilo foi repetido em várias outras obras e ele queria se concentrar também mais na natureza e no não humano, por outro lado. E esse estado pós-traumático não é uma coisa que ele articulou plenamente em textos autobiográficos, mas é certamente algo que ele elaborou de uma maneira prática nas suas obras, e isso torna fascinante fazer até uma análise até médica dessas questões. Com certeza. Obrigado, Sophie. Nós temos ainda mais uma pergunta do Alexandro Martoni, que diz: prezada Sophie, muito obrigado por nos apresentar sua riquíssima pesquisa. Gostaria de lhe ouvir um pouco mais sobre a relação que você propõe entre materialidade e imaterialidade. Em que medida a dimensão material dos meios de produção artística determinam a própria sensibilidade do artista, isto é, o seu horizonte de criação. Nesse sentido, como a imaterialidade poderia estar presente nesse processo? Pergunta do Alex. Thank you very much for your... Muito obrigado por sua pergunta, uma pergunta difícil, mas crucial. Eu encontro encontro ali uma riqueza de materiais e livros também críticos, e uma coisa que é recorrente e que eu acho meio inquietante é o fato de com que frequência existe a ideia de que a ecocrítica e o novo materialismo são atitudes que devam ser definidos como uma posição oposta ao modernismo ou ao modernismo tardio. Isso é um pressuposto aí que o modernismo está no lado da imaterialidade, enquanto que ecocrítica e neomaterialismo está mais do lado da imaterialidade, e a ideia de que o modernismo é uma atitude que recusa a importância da matéria. Eu não estou nem falando da agência da matéria, mas a matéria em si, a materialidade. A ecocrítica é uma maneira de reafirmar a importância da matéria. Isso é até verdade
até certo ponto, mas esse tipo de comentário que você encontra em tantos livros diferentes, está falando de livros que eu, inclusive, gostei muito de ler, mas eu nem sempre concordo com esse ponto em particular. Muitas vezes o modernismo é associado à abstração, associado com críticos como Clement Greenberg, que provavelmente representa o ápice da crítica de arte, lidando com a abstração e falando dos limites do meio. Greenberg, eu vi esse artigo sendo usado com frequência, e ele usa, esse Clement Greenberg é um caso interessante, porque o que ele queria mostrar é que a pintura abstrata era um tipo de desenvolvimento final da arte, da pintura, no sentido da essencialização do meio e a crescente pureza do meio. Tudo bem, se você pensa no Mondrian, Kandinsky, que estavam ali interessados em como você pode capturar ideais imateriais, a ideia de pureza absoluta na sua tela, isso seria meio paradoxal, porque eles estavam tentando ali dar uma forma material à imaterialidade. Eu tenho dois nomes aqui que eu teria que citar. Eu não fiz durante o vídeo, porque eu achei que não teria tempo de desenvolver essa questão, mas o primeiro é Victor Beachley, é um livro recente, eu não sei exatamente como pronunciar o nome, a trilogia do imaterial, falando como que as visões de imaterialidade, espiritualidade, pureza, são constantemente contado com um paradoxo, de que você tem que dar uma forma material à imaterialidade, como no exemplo da pintura abstrata. Outra referência aqui, eu também não acrescentei ao vídeo, Mark Cheatham, ela soletra o nome, é um livro um pouco mais velho, mais antigo, dos anos 90, falando sobre a pureza, também sobre os pintores abstratos e sua visão essencialista da arte, e de como eles estavam tentando representar um ideal de pureza, de essência, uma forma de idealismo. O livro é interessante porque ele explica que, ao tentar fazer isso, artistas como Mondrian, por exemplo, uma visão de gênero da matéria. Eles estavam buscando expressar o imaterial sobre a sujeição da matéria como feminina. Na sua análise, ele enfatiza, ele fala muito claramente sobre artistas homens, né, masculinos, que tinham uma visão teleológica de que, à medida que você avança no tempo, a arte vai se tornando cada vez melhor, mais purificada, levando a um idealismo essencialista no final. Isso é crucial, porque essa ideia de que, através da materialidade, você busca o imaterial, é uma coisa que está na base de certos tipos de arte, como escultura, e você também tem xilogravura e outras artes semelhantes. Com a ideia de que você está
tentando, através da matéria, expressar suas visões próprias internas. Eu acho isso, você encontra isso muito sobre livros, sobre xilogravura. Ali você encontra instruções e conselhos técnicos, né? Bom, eu não sou uma artista, mas eu posso comprar ali as ferramentas e tentar fazer também xilogravura. Você tem todas as descrições nos manuais de como atacar a matéria. É quase como se você estivesse tirando a materialidade da matéria. Essas associações entre arte modernista e imaterialidade, isso é verdade até certo ponto, mas eu penso também que quando as pessoas se referem à negação modernista da materialidade, eles têm muito em mente a pintura abstrata, como no caso do Greenberg. Se você olhar para a xilogravura como um trabalho manual, é bastante diferente. Se você olha para como que os ilustradores, desde os anos 1880, falavam sobre suas práticas, e é interessante ver como eles estavam tentando utilizar o meio para ampliar ou expandir seus recursos expressivos, mas uma ideia também de que você tinha que trabalhar com o meio. Não era tanto assim um ataque à matéria, mas falando que a matéria responde e que você tem que levar isso em consideração e que você tem que trabalhar junto com a matéria. Isso, na verdade, aconteceu em 1980, corrigindo, 1980, em estudos sobre esse tipo de trabalho. A gente vive em diferentes partes do mundo, em diferentes domínios. Nem sempre esses estudos são levados em consideração. Quando você estuda artes manuais, você pensa em modernismo aí como uma conquista da imaterialidade. Pensando em termos dos meios como essencialismo, bom, isso não funciona o tempo todo para todos os propósitos. É importante ter uma visão geral das coisas, mas acho que os ecocríticos deveriam revisar as suas críticas ao modernismo. E, talvez eles não estejam falando de modernismo, mas sim da modernidade. Talvez o que eles tenham em mente não seja modernismo como o período, mas talvez eles estejam pensando aí na revolução científica, o mundo moderno, desde o século XVII, as novas maneiras de trabalhar a natureza, ou de abordar a natureza. Bom, eu me expandi demais aqui, mas eu tentei responder a sua pergunta. Sim, a questão dessa oposição materialidade e imaterialidade é crucial, e tentar superar, nós não devemos tentar superar essa oposição, mas trabalhar com ela. Não é ser um ou outro a favor da materialidade ou a favor da imaterialidade, mas ser dialético, ver a tensão que existe entre esses dois aspectos. Essa tensão, às vezes, pode ser articulada, mas muitas vezes simplesmente rejeitada, negada. Obrigada mais uma vez, Sophie. Eu tenho aqui ainda uma pergunta e depois um comentário. Podemos prosseguir? Ok. Então, agora eu tenho uma pergunta do Adolfo Cifuentes, nosso colega, que diz o seguinte: sendo a xilogravura amplamente utilizada por artistas expressionistas alemães do mesmo período, havia alguma referência ou afinidade formal ou ecos
dessas relações nas ilustrações de estilogravura de Paul Nash? Essa é a pergunta do Adolfo. Yeah. Thank you. Muito obrigado. Você tem toda a razão. Os artistas britânicos jovens estavam muito cientes das xilogravuras alemãs, do expressionismo. Trabalhei com textos de críticos germânicos, como Wollinger, que foi traduzido por escritores britânicos também. Antes da guerra, as ideias sobre xilogravura e sobre abstração estavam vindo ali da Alemanha e percolando também a consciência do público britânico. Colaboração entre artistas dos diferentes países, dos dois países, um influenciando o outro, e há nomes importantes também. Missing links, or rather, shall we say? Tem elos importantes, intermediários, que a gente poderia mencionar. Nash conheceu bem alguns desses, eles estavam bastante conscientes dos textos sobre esteticismo germânico, alemão, e ele estava ligado nessas ideias de xilogravura se relacionar ao abstracionismo. Jovem, estavam ligados a essa ideia da empatia. Uma abstração seria sendo uma maneira de conter o fluxo do mundo, o fluxo dos fenômenos do mundo, tentando extrair a obra de arte do mundo lá embaixo, por assim dizer, olhando para a obra de arte como uma defesa contra o fluxo constante da vida, que pode ser uma fonte de ansiedade. Então, essas ideias eram bastante conhecidas de Freud e Paul Nash. Paul Nash não era parte desse grupo, mas ele tinha uma relação meio periférica com Freud e outros do grupo. Ele pertencia, na verdade, a outro grupo totalmente diferente. Mas ele era alguém, de fato, que nos início dos anos 20, ele usava xilogravura, tendo em vista também a estética germânica para esse tipo de arte. E naquela época, no começo dos anos 20, ele estava influenciado por um Edward Change, que era um artista mais antigo, já na época, como era um reformador na área do teatro, mas também escreveu um manual sobre xilogravura. E ele conhecia muitos artistas alemães na área de gravura, impressão, e ele estava transmitindo essas ideias e respondendo, sim, o Nash, especialmente no início dos anos 1920, estava familiarizado com essas ideias. Tendo dito isso, existe também uma grande diferença entre as ideias de abstração e materialidade que caracteriza o trabalho de Wollinger, por exemplo. Ele provavelmente, a parte disso, à medida que o tempo avançou, ele redefiniu sua carreira como designer, porque ele estava muito voltado à educação, à pedagogia,
Ele queria redefinir o papel social do artista. Ele não tinha essa visão, essa obsessão com a imaterialidade. Não, ele era um cara prático, queria uma abordagem prática na educação e queria ter um papel concreto a desempenhar. Então, o designer é uma diferente aventura em comparação com a abstração, embora também use da abstração no sentido da simplificação das formas. Ótimo. Muito boas suas respostas, Sophie. Eu tenho aqui um último comentário, então, considerando também o horário, que é da Miriam de Paiva Vieira, que diz: querida Sophie, muito obrigada por sua palestra maravilhosa e abrangente. Não tenho dúvidas, apenas menciono que gostei bastante da ideia de pensar na écfrasis como ilustração em prosa. Thank you very much. And, Muito obrigado. Se você quiser, o Mars Work, o trabalho dele, se você quiser ler o livro do Mackenzie, Black Dog, e é por isso que eu estou com ele na minha cabeça. Ele tem diferentes interpretações do livro Places, diferentes das que eu dei. Ele usa muitas referências ao trabalho de Nash. Ele remedia muitas das suas imagens e no final tem uma referência a Places, que ele vê como um momento em que Nash sai daquela profunda depressão que ele estava, supera seu distúrbio pós-traumático e dá ali gravura, uma representação dos bosques, das florestas, mas também um mundo onírico, pastoral, que é muito menos ameaçador do que em livros anteriores dele. Isso para recuar a uma das primeiras perguntas que foram levantadas nesse debate, é uma maneira de reinstituir o pastoral para se contrapor aos aspectos mais sombrios da experiência que ele viveu. Muito obrigado. Muito obrigada, Sophie. Eu teria uma última pergunta, se não for muito abusar do seu tempo, e para a gente também ter um tempinho, intervalozinho antes da próxima atividade, né, que são as produções criativas. Simplesmente como que você chegou até a obra desse artista, como foi o seu primeiro contato, né? O que te motivou a estudar esse artista? Teve algo assim, algum fato especial? I think that eu acho que 10 a 15 anos atrás, a minha inglesidade a inglesidade, né, como a gente fala de mineridade aqui, era um tema. A inglesidade da pintura paisagística, por exemplo. Alguns dos nossos artistas são mais conhecidos pelas paisagens. Então, e ele também. E aí eu descobri que ele tinha feito várias coisas diferentes, e o que ele tinha feito nos anos 20 era menos conhecido, e o surrealismo, a passagem dele pelo surrealismo, e ele era um artista muito expressivo, muito expressivo e bastante participante nos debates sobre arte. Eu descobri, então, os trabalhos de xilogravura, os livros, o Gênesis, que eu mencionei pouco, mas é o meu livro favorito entre os livros dele. Quando eu vi aquele título, eu falei, o que será isso? Bom, isso foi há muito tempo atrás. Eu tinha um mundo inteiro a descobrir ali,
esse mundo dos artistas ingleses que trabalhavam com xilogravura. Então, é assim que eu comecei. Eu fui atraído pelo colorido dessa abordagem. Eu acho sempre muito interessante a gente pensar, né, como que se inicia, né, qual o ponto de partida, né, desses estudos que depois vão durar pesquisas que vão durar muitos anos, né, e sempre alguma emoção muito forte que tem no início, né? Então, Sofia, eu teria várias outras questões, por exemplo, você mencionou do surrealismo, a relação dele com o surrealismo, mas eu acho que a gente pode continuar essa conversa numa outra oportunidade, né? E gostaria de agradecer muitíssimo pela sua participação, sua disponibilidade aqui em ficar conosco e dar respostas tão abrangentes, de fato, como disse a Miriam, tão ricas. Não sei se você gostaria de compartilhar algum link de alguma publicação sua que diga respeito a esse assunto. Talvez você possa passar depois, a Rafaela divulga, né? Se tiver alguns títulos de artigos, aí só repassar para a Rafaela e ela pode divulgar para os ouvintes também que estiverem interessados. Tá? Então, agradeço mais uma vez a todos que assistiram essa conferência, as perguntas inteligentes que foram colocadas e as respostas tanto quanto inteligentes da Sophie, e convido a todos agora a ficarem conosco para assistir às produções criativas que vêm logo em seguida. Tá? Um abraço, Sophie, espero vê-la em breve. Obrigado também a todos que estavam presentes e ajudaram, Rafaela. Thank you so much, Marcia, and all of you. Thank you for your questions and your comments. Muito obrigado pelas perguntas e por tudo. Muito obrigado. Agradeço também Fábio e Rafaela, que estavam ali, e o Francisco. E a gente, então, continua aqui assistindo ao evento. Um abraço a todos.